Bem-vindos a mais uma apresentação da série Terapia Antimicrobiana. Neste vídeo abordaremos os glicopeptídeos. Sou a professora Cristiane de Cássia Bergamaschi, da Universidade de Sorocaba. Os dois principais representantes deste grupo são a vancomicina e teicoplanina. A vancomicina teve origem em 1956 do Streptomyces orientalis. Em 1958, teve início o uso clínico da vancomicina, que apresentava muitos efeitos adversos devido às suas impurezas. Por este motivo, a vancomicina passou a ser utilizada em larga escala apenas na década de 80. Entretanto, no final da década de 80, haviam cepas de enterococos resistentes à vancomicina. E em 1996 foram encontradas cepas de Staphylococcus aureus com resistência intermediária à vancomicina e em 2002 surgiram os primeiros isolados de Staphylococcus aureus resistentes à vancomicina. Dentro deste contexto, embora os glicopeptídeos sejam ativos contra diversos micro-organismos, destaca-se a importância de restringir o seu uso em ambiente hospitalar, a fim de evitar o surgimento de cepas resistentes, especialmente de enterococos resistentes à vancomicina. Ambos os fármacos apresentam estrutura química de alto peso molecular, formada por anéis aromáticos e peptídeos, daí a origem do nome do grupo, glicopeptídeos. Assim como os beta-lactâmicos, os glicopeptídeos atuam inibindo a síntese da parede celular, uma estrutura presente apenas nas bactérias, tendo, portanto, uma ação bactericida. Em relação ao mecanismo de ação, os glicopeptídeos inibem a transpeptidação, que é uma etapa da formação da camada do peptídeo glicano que compõe a parede celular da bactéria. Desta forma, ocorre o enfraquecimento da parede celular, que posteriormente se rompe, levando à morte da bactéria. Com relação ao espectro de ação, o fato da camada do peptídeo glicano ser maior nas bactérias gram-positivas explica a melhor ação desses fármacos nessas bactérias e sua não atividade sobre as bactérias gram-negativas. Desta forma, são ativos contra aeróbios gram-positivos e poucos anaeróbios gram-positivos, como actinomyces, por exemplo. Estafilococos, streptococos e enterococos normalmente são susceptíveis a estes antibióticos. Apesar da similaridade de espectro de ação, é importante destacar que a vancomicina e a teicoplanina apresentam diferentes perfis de resistência. Pela eficácia ímpar, o uso destes fármacos está restrito a infecções causadas por Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, Staphylococcus aureus resistentes à oxacilina e cepas de enterococos resistentes. Em relação às condições clínicas, podem ser citados os casos de pneumonia, abscesso de pele, osteomielite, dentre outros. Também podem ser segunda opção de escolha para tratamento de endocardites causadas por Enterococcus faecalis e Streptococcus viridans e infecção causada por bacilo difitérico. Podem ser utilizadas no tratamento empírico de meningites, quando podem ser associadas a cefalosporinas, em casos de prevalência de cepas de Streptococcus pneumoniae resistentes à penicilina. Também podem ser indicadas em infecções graves, como as causadas por Staphylococcus aureus coagulase positivos, em pacientes com história de anafilaxia com o uso de beta-lactâmicos, e em casos de enterocolite causada por Clostridium difficile, apenas em casos graves ou quando há falha do tratamento com metronidazol, e na enterocolite estafilocócica. Com relação à farmacocinética da vancomicina, ela é pouco absorvida por via oral, usualmente administrada por via intravenosa, com infusão de duração de pelo menos 60 minutos, a fim de evitar a liberação excessiva de histamina. A via intramuscular não é utilizada porque causa dor. Este fármaco apresenta um tempo de meia-vida de eliminação de 11 horas. Mínima metabolização e eliminação predominantemente renal.
Deve-se usar com cautela nos casos de lactação, gestação, pessoas com insuficiência renal e em idosos, onde é necessário um ajuste de dose na administração. A teicoplanina é pouco absorvida por via oral, sendo usualmente administrada por via intramuscular e intravenosa. A meia-vida de eliminação é de 70 a 100 horas. Este fármaco tem mínima metabolização e a eliminação é renal. Também deve ser usado com cautela nos casos de lactação, uma vez que atravessa a barreira placentária, também em idosos e na gestação. Com relação à posologia da vancomicina, em adulto, usualmente 500 mg de 6 em 6 horas ou 1 grama de 12 em 12 horas. No idoso, 500 mg de 12 em 12 horas ou 1 grama de 24 em 24 horas. Em criança, uma dose de 10 a 15 mg por quilo de 12 em 12 horas, sendo a dose máxima diária de 2 gramas. Com relação à posologia da teicoplanina, em adulto, 200 a 400 mg de 12 em 12 horas e na criança, 10 mg por quilo, também de 12 em 12 horas. Com relação aos efeitos adversos da vancomicina, são mais frequentes quando se faz a infusão rápida, tais como a tromboflebite e reação sistêmica, e os principais efeitos adversos deste fármaco são dor no local, tromboflebite, febre, calafrios, formigamento e náuseas. Pode ocorrer hipocalemia, erupções cutâneas e dor e espasmos musculares em dorso e face anterior do tórax. A síndrome do homem vermelho, ou também chamada síndrome do homem de pescoço vermelho, pode ocorrer devido à liberação excessiva de histamina, que está mais associada à infusão rápida e é caracterizada por angioedema, prurido, eritema em face, pescoço e tronco, congestão e raramente o choque. Neutropenia e a granulocitose são reversíveis e ocorrem normalmente devido ao uso prolongado, sendo considerados efeitos adversos raros da vancomicina. Nefrotoxicidade e ototoxicidade, sendo esta última menos reversível, estão mais associados ao uso de altas doses da vancomicina. Com relação à teicoplanina, de forma geral, é considerado um fármaco bem tolerado. No entanto, pode causar eritema, prurido, rache, que são os efeitos adversos mais comuns. Mas este fármaco não produz a síndrome do homem vermelho. Com relação aos efeitos graves, a ototoxicidade tem sido descrita, pode ocorrer a síndrome de Stevens-Johnson, trombocitopenia, anafilaxia e também nefrotoxicidade. Em relação às interações medicamentosas, a preocupação com o dano renal é maior quando a vancomicina é associada a outros fármacos nefrotóxicos, como aminoglicosídeos, piperacilina, anfotericina e diuréticos. O uso concomitante com varfarina pode levar a um aumento do risco de sangramento e, com a succinilcolina, aumento do bloqueio neuromuscular. Teicoplanina tem interação com a vacina contra o cólera, na qual pode-se observar resposta reduzida da vacina. As considerações finais a respeito deste grupo são fármacos utilizados em infecções específicas em ambiente hospitalar, quando não existem outros fármacos efetivos contra o micro-organismo causador da infecção, são ativos essencialmente contra aeróbios gram-positivos. O uso se dá principalmente por via parenteral, com pequena absorção por via oral. Os efeitos adversos são mais frequentes com a vancomicina e principalmente se associado a fármacos com potencial de dano renal. Teicoplanina é considerada mais cara comparada à vancomicina. Este é o material complementar disponível para acesso e utilizado na apresentação. Espero que tenham gostado deste vídeo e obrigada!